Nem tudo na velha Hollywood era tão dourado quanto seu nome sugere. Em particular, os casamentos não eram dourados e românticos. Eram tóxicos, cheios de traições e vergonha. Aqui vamos falar sobre 14 casamentos, que foram totalmente vergonhosos para o velho Hollywood. Rock Hudson e Phyllis Gates. Rock Hudson era a personificação do ídolo das matinês da década de 1950. Alto, carismático, e o rosto de sucessos de bilheteria, como Magnificent Obsession e Pillow Talk. Mas por trás de sua imagem pública reluzente havia um fardo orquestrado pelo sistema dos estúdios. Ele não podia deixar escapar que era gay, em uma época em que essa revelação poderia encerrar abruptamente uma carreira lucrativa de protagonista. Seu agente, Henry Wilson, foi o arquiteto de muitas histórias elaboradas destinadas a silenciar rumores sobre a vida privada de Hudson. O rápido casamento com Phyllis Gates, a própria secretária de Wilson, foi apresentado ao público como um romance relâmpago. Mesmo amigos íntimos de Hudson ficaram surpresos com sua repentina proposta no final de 1955. O casal se casou em uma cerimônia discreta em Santa Bárbara, com Wilson avisando os tabloides apenas alguns minutos depois. Este vazamento estratégico não foi acidente. Serviu para provar que Hudson estava fora do mercado de namoro e acalmar os boatos ao seu redor. Phyllis Gates, por sua vez, mais tarde afirmou que se casou por amor. Em entrevistas, ela descreveu Hudson como o perfeito cavalheiro. Alguém que parecia prestes a ser um marido dedicado. Ainda assim, as fissuras na união deles tornaram-se aparentes quase imediatamente. Muitos que os conheciam em privado comentaram que a atmosfera em casa era frequentemente tensa. O livro de memórias de Gates narrou um incidente envolvendo uma pilha de jeans justos que ela queimou por ciúme e suspeita. Essas disputas mostraram a sensibilidade de Hudson sempre que sua vida pessoal era questionada. Em 1958, o casamento de curta duração havia terminado. Décadas depois, a liberação dos arquivos secretos do investigador particular, Fred Otash, incluiu uma conversa gravada em que Gates confrontou Hudson sobre seus relacionamentos com homens. Se Gates sabia a verdade o tempo todo, ou escolheu ser cega de propósito, continua sendo um assunto de debate. O que não pode ser disputado é o contexto mais amplo. A máquina de Hollywood dos anos 1950 exigia uma imagem perfeita, que não deixava espaço para um protagonista ser abertamente ele mesmo. Judy Garland e Vincent Minnelli. Judy Garland era adorada mundialmente por seus vocais impressionantes, performances carismáticas e papel icônico em O Mágico de Oz. Vincent Minnelli foi um diretor de cinema inovador que moldou a era dourada dos musicais da MGM, dirigindo títulos clássicos como Agora Seremos Felizes, que também estrelou Garland. Quando eles se casaram em junho de 1945, o estúdio divulgou como uma união dos sonhos de duas potências criativas. No entanto, a fábrica de rumores de Hollywood contava uma história diferente. Minnelli era conhecido em certos círculos por ter interesse romântico em homens, tornando o casamento uma espécie de arranjo cuidadosamente administrado. Nos anos 1940, a MGM exercia uma influência tremenda sobre suas estrelas. Tudo, desde a dieta até os envolvimentos românticos, podia ser controlado pelas autoridades da época. Para Garland, o estúdio tinha ditado quase todos os aspectos de sua vida desde a infância, impondo horários e dietas rigorosos, que contribuíram para suas lutas ao longo da vida com a saúde mental e o abuso de substâncias. Na superfície, a união Minnelli-Garland parecia ser um emparelhamento harmonioso de talento. Fãs entusiasmados ao ver Minnelli dirigir Garland em musicais luminosos em Technicolor. Ainda assim, nos bastidores, o relacionamento deles estava repleto de estresse e mal-entendidos. Garland desejava segurança emocional e figuras parentais, e frequentemente se via ofuscada por inseguranças pessoais. Minnelli, equilibrando sua visão criativa e a necessidade de manter as aparências, estava preso entre ambições profissionais e verdades privadas. A filha deles, Liza Minnelli, nasceu em 1946, mas o casamento já estava sob pressão. As lutas de Garland com ansiedade e depressão, ampliadas por um sistema de estúdio opressor, conflitavam com a vida privada de Minnelli. Em 1951, eles se divorciaram. Mesmo décadas depois, biógrafos se refeririam à união como parte romance, parte produção,
meticulosamente curada para proteger as carreiras de ambas as partes. Permanece como um lembrete de como, em meados do século em Hollywood, até mesmo duas pessoas talentosas podiam se encontrar enredadas em um casamento moldado mais pelas exigências da indústria do que por uma compatibilidade genuína. Rudolph Valentino e Jean Acker. Poucas estrelas da era do cinema mudo conquistaram a adoração mundial como Rudolph Valentino. Apelidado de Latin Lover, ele eletrizou os espectadores com filmes como O Shake e Sangue e Areia. Ainda assim, o público estava amplamente alheio ao melodrama pessoal em torno do seu primeiro casamento com a atriz Jean Acker, que ocorreu em novembro de 1919. Corre o boato de que Acker foi tomada pelo arrependimento quase no momento em que disse sim. Após a cerimônia de casamento, ela notoriamente trancou Valentino fora do quarto do hotel, deixando-o perplexo no corredor. As razões para esse tratamento frio abrupto moldariam as fofocas de Hollywood por décadas. Algumas fontes afirmam que Acker percebeu que seu coração pertencia a outra mulher, especificamente a artista de cabaré, Alla Nazimova, uma figura ousada e influente do cinema mudo, conhecida por sua vida privada desafiadora de limites. O casamento de Valentino e Acker nunca foi consumado, e eles logo se separaram, embora tenham permanecido legalmente ligados até finalizarem o divórcio em 1922. Para Valentino, este foi apenas o primeiro de vários escândalos públicos sobre sua vida pessoal. Nos anos que se seguiram, rumores sobre sua sexualidade, bem como a sinceridade de seu segundo casamento com a designer de figurinos, Natasha Rambova, dominaram as revistas de fãs. Os estudiosos debateram se esses relacionamentos eram pessoais ou parte de uma grande estratégia para cultivar a imagem exótica de Valentino. Os boatos em torno disso só se intensificaram após a morte prematura de Valentino aos 31 anos. Mourners lotaram para prestar suas homenagens, com fãs desmaiando e vigílias à luz de velas destacando seu status como um ídolo romântico. Mas a dúvida pairava no ar. Seriam as ilusões de seu casamento criadas para a câmera? Talvez a turbulência em torno de Jean Acker fosse mais indicativa da intensa pressão para manter uma fachada pública aceitável. No final, sua união malfadada perdura como um testemunho de quão rapidamente as ilusões românticas poderiam ser despedaçadas por trás da cortina de veludo de Hollywood. Marilyn Monroe e Arthur Miller. O casamento de Marilyn Monroe e Arthur Miller evocava a imagem da beleza suprema e do gênio intelectual. Uma colisão do estrelato de Hollywood com o prestígio literário. Os fãs ficaram encantados com essa união inesperada quando eles se casaram em junho de 1956. Monroe ansiava por papéis sérios que pudessem desafiá-la além do estereótipo de loira fatal, e casar-se com um dramaturgo vencedor do prêmio Pulitzer parecia um passo transformador em direção à respeitabilidade. Enquanto isso, Miller se viu catapultado para um novo nível de fascínio público, de repente, sob o brilho dos paparazzi. No entanto, as complexidades começaram a aumentar quase imediatamente. Monroe lutava contra uma ansiedade paralisante que havia piorado ao longo dos anos, em meio às intensas pressões do estúdio. Ela recorreu à atuação de método e devorou grandes obras de literatura, na esperança de provar seu valor intelectual. Miller, inicialmente encantado com sua curiosidade e vulnerabilidade crua, começou a ver falhas em seu relacionamento, quando os problemas de saúde mental de Monroe repetidamente interrompiam sua vida. Seus diários privados revelaram críticas duras, incluindo referências a sentir-se envergonhado por sua incapacidade de se adaptar a círculos sofisticados. Seus desentendimentos aumentaram durante as filmagens de The Prince and the Showgirl, dirigido e co-estrelado por Laurence Olivier. A tensão de Monroe com Olivier refletia sua sensação de isolamento no mundo social de Miller. Revelações pessoais de seus diários mostram que ela se sentiu traída quando encontrou anotações de Miller questionando o casamento. Seu sentimento de abandono a levou ainda mais a uma espiral de barbitúricos e instabilidade emocional. Após 4 anos tumultuados, eles se divorciaram em janeiro de 1961. O desgosto de Monroe pela separação, combinado com suas contínuas lutas emocionais e com substâncias, a levou mais fundo no desespero. Para Miller, o relacionamento terminou tão abruptamente quanto começou. Ele se casou com a fotógrafa Inge Morat, apenas semanas após o divórcio ter sido finalizado. Desde então, historiadores debateram se esse casamento sempre foi enraizado em paixão genuína, ou se era uma fachada estratégica.
Embora uma vez aclamada como uma união de conto de fadas, as diferenças gritantes de temperamento e ambição acabaram por se mostrar insuperáveis, deixando ambas as partes emocionalmente exaustas. Cary Grant e Barbara Hutton. Em julho de 1942, Cary Grant casou-se com Barbara Hutton, uma herdeira da fortuna Woolworth, em um evento que encantou as colunas de fofocas. Hutton tinha passado por vários relacionamentos turbulentos e sua vasta riqueza atraía pretendentes, às vezes com motivos questionáveis. Grant, por outro lado, era reconhecido como um galã sofisticado e elegante, embora rumores sobre sua vida privada o perseguissem. Observadores de Hollywood se perguntavam se isso era uma união de conveniência ou uma parceria afetuosa nos bastidores. Apesar da reputação de Hutton por gastos extravagantes e repetidos desilusões, Grant supostamente nunca pegou o dinheiro dela. Curiosamente, este ato de cavalheirismo gerou ainda mais comentários. Alguns especularam que ele buscava este casamento para silenciar os rumores persistentes sobre sua convivência próxima com o ator Randolph Scott. Outros insistiam que Grant estava genuinamente apaixonado, embora ofuscado pela intensa publicidade que o seguia aonde quer que fossem. A vida deles juntos era glamourosa e sociável. Eles eram fotografados em eventos de estreia e bem recebidos nos círculos mais ricos da Europa e dos Estados Unidos. Ainda assim, amigos próximos sugeriram que, a portas fechadas, o casamento era mais funcional do que fervorosamente romântico. As cicatrizes emocionais de Hutton, de relacionamentos anteriores, junto com seus desafios de saúde mental, amplamente divulgados, podem ter tornado uma união verdadeiramente harmoniosa difícil. O casamento durou apenas 3 anos, de 1942 a 1945. Quando se separaram discretamente, não houve acusações públicas dramáticas ou amargas batalhas de custódia. Apenas um final discreto que contradizia a cobertura extravagante do casamento deles. Hutton continuou em sua jornada tumultuada, eventualmente casando-se e divorciando-se várias vezes, enquanto Grant mantinha seu ar de mistério e nunca deixou de fascinar Hollywood com sua persona pública polida. Até hoje, sua breve união continua sendo um tema de especulação. Será que Cary Grant estava apenas se protegendo de rumores e Barbara Hutton ansiava por uma estabilidade que nunca encontrou completamente? Embora possamos nunca conhecer toda a verdade, a história deles destaca como um casamento de superfícies deslumbrantes pode ocultar uma realidade muito mais complicada por trás. Anthony Perkins e Barry Berenson. Anthony Perkins deixou uma marca indelével na história do cinema, com sua interpretação de Norman Bates em Psicose, de Alfred Hitchcock, um papel que consolidou sua imagem como o ansioso e carismático protagonista. Ainda assim, longe do set, Perkins navegava uma vida pessoal que refletia as realidades clandestinas enfrentadas por muitos homens gays em Hollywood nas décadas de 1950 e 1960. Ele havia sido romanticamente ligado a atores como Tab Hunter, embora essas conexões fossem mantidas estritamente fora do conhecimento público. Quando Perkins se casou com a modelo e fotógrafa Barry Berenson em 1973, surpreendeu amigos e colegas que sabiam de seus relacionamentos anteriores com homens. Os observadores da indústria viam isso através da lente de um movimento estratégico. As imagens das estrelas muitas vezes precisavam de casamentos heterossexuais para manter o apelo mainstream. Ainda assim, relatos de alguns que conheciam bem o casal indicam um vínculo genuíno, sugerindo que a conexão deles ia além de mera atuação. Eles tiveram 2 filhos, Oz e Elvis, e Berenson permaneceu uma parceira leal, mesmo enquanto Perkins continuava a lidar discretamente com sua identidade. O lado mais sombrio da luta de Perkins está bem documentado. Em uma era repleta de homofobia, ele supostamente passou por terapia de aversão na esperança de reorientar seus desejos. Esses tratamentos destacavam a pressão extraordinária que as celebridades enfrentavam para se encaixar em um molde específico. A situação de Perkins revelou uma indústria que exigia conformidade, forçando até atores aclamados pela crítica a fazer compromissos pessoais agonizantes. Tragicamente, Perkins foi diagnosticado com AIDS em 1990. Um fato que ele manteve em segredo até sua morte em 1992. A própria Berenson faleceu mais tarde nos ataques de 11 de setembro de 2001, adicionando uma camada adicional de tristeza a uma história já comovente. O casamento deles, visto por alguns como uma fachada, por outros como uma história de amor complicada, continua a provocar discussões sobre os esforços que alguém pode fazer para proteger ou reconciliar suas vidas pública e privada. Permanece um capítulo comovente na narrativa contínua de Hollywood sobre imagem, segredo
e sobrevivência. Dorothy Dandridge e Jack Dennison. Dorothy Dandridge alcançou notoriedade quando se tornou a primeira mulher negra indicada a um Oscar de melhor atriz por sua atuação em Carmen Jones. Ela quebrou-se barreiras culturais da indústria cinematográfica segregada, apenas para ver sua vida pessoal obscurecida pela instabilidade e desilusões. Quando ela se casou com o dono de boate Jack Dennison em 1959, sua carreira já enfrentava obstáculos significativos. Muitos produtores relutavam em escalar atrizes negras para papéis principais, não importava o quão talentosas fossem. A união de Dandridge com Dennison foi marcada por rumores ominosos desde o início. Amigos alegaram que Dennison estava mais interessado na perspectiva de sua conta bancária do que em seu charme radiante. Como se isso já não fosse preocupante o suficiente, rumores de abuso emocional e físico circulavam. Aliado aos empreendimentos comerciais duvidosos de Dennison, ficou claro que Dandridge estava entrando em uma situação traiçoeira. Território. Um investimento fatídico fez com que Dandridge investisse fundos substanciais em um projeto de restaurante promovido por Dennison. O empreendimento faliu, deixando-a quase falida, e lutando com dívidas crescentes. Esse estresse financeiro apenas agravou outros problemas em seu casamento. No nível pessoal, Dandridge já estava lutando contra a insegurança, estereótipos e oportunidades limitadas em Hollywood, apesar de seu inegável talento. Em 1962, Dandridge havia pedido divórcio, emergindo do processo quase destituída. Sua carreira, outrora brilhante, estava em frangalhos, e poucos na indústria pareciam dispostos a abrir portas para ela. O peso dessas lutas teve um impacto devastador. Ela recorreu ao álcool e a medicamentos prescritos, lutando contra a depressão e a solidão. Sua morte trágica em 1965, oficialmente atribuída a uma rara embolia, ocorreu com apenas 42 anos. Embora seja impossível quantificar exatamente quanto seu casamento tóxico contribuiu para seu fim prematuro, muitos observadores apontam para o colapso emocional e financeiro decorrente de seu relacionamento com Dennison como um fator significativo. Dorothy Dandridge permanece tanto como uma pioneira quanto uma advertência de como um talento brilhante pode ser levado à ruína quando explorado por aqueles mais próximos a ela. Tallulah Bankhead e John Emery. Tallulah Bankhead era um espírito rebelde, em uma Hollywood que valorizava a conformidade. Possuindo uma voz rouca, uma inteligência afiada e um gosto por comentários ousados, ela era tão famosa por sua vida social quanto por suas atuações roubando a cena no palco e na tela. Em meados da década de 1930, seu nome já era sinônimo tanto de escândalo quanto de talento inigualável. Quando ela se casou com o ator John Emery em 1937, deixou mais do que alguns amigos coçando a cabeça. Bankhead tinha ganhado uma reputação por desafiar limites tradicionais, admitindo abertamente a atração por homens e mulheres. Em uma indústria cinematográfica governada por cláusulas rígidas de moralidade, muitos acreditavam que o casamento foi arranjado, ou pelo menos incentivado, por publicitários e executivos de estúdio preocupados com a sua postura franca sobre relacionamentos do mesmo sexo. Afinal, o pai de Bankhead tinha aconselhado ela a tomar cuidado com os homens e com o álcool, mas não disse nada sobre mulheres e cocaína. Uma frase que ela repetiu muitas vezes com um toque de humor. Emery, um ator refinado mas um pouco menos famoso, parecia uma combinação peculiar para a natureza flamboyante de Bankhead. O casamento deles durou até 1941, apenas 4 anos, quando já tinham se afastado. Bankhead, que nunca mediu palavras, raramente discutia as verdadeiras razões do seu divórcio. No entanto, era claro para aqueles ao seu redor que ela não tinha nenhum interesse em manter a fachada de um casamento apropriado de Hollywood. Após o divórcio, ela apreciava ainda mais sua persona libertada, retomando um estilo de vida que desafiava audaciosamente as normas sociais da época. Se o casamento foi um dispositivo de relações públicas de Hollywood ou um momento passageiro de afeto genuíno, é difícil de determinar. Ainda assim, o legado duradouro de Bankhead reside em sua recusa em ser silenciada. Ela se movimentou por Tinseltown em seus próprios termos, sem se desculpar por quem se sentia atraída ou como escolheu viver. Ao fazer isso, ela ajudou a abrir caminho para aqueles que mais tarde desafiariam o mesmo código moral arraigado. Peter Lawford e Patricia Kennedy. Peter Lawford era um ator britânico refinado que se tornou um pilar de Hollywood, conhecido tanto por sua participação no Rat Pack de Frank Sinatra quanto por suas aparições em filmes.
Mas, em 1954, ele se juntou a um círculo interno ainda mais ilustre ao se casar com Patricia Pat Kennedy, irmã do então senador John F. Kennedy. Este cruzamento de uma dinastia política em ascensão e o glamour de Hollywood era uma combinação certa para aguçar o interesse da nação. De fora, o casal parecia incorporar um encontro entre qualidade de estrela e prestígio político. O sotaque refinado de Lawford e a aparência de galã de matinê complementavam a elegância de Patrícia, refletindo a persona sofisticada valorizada pelo clã Kennedy. No entanto, por baixo desse brilho, logo surgiram desafios reais. Lawford era conhecido por sua inclinação para a vida de alto estilo, mulherengo, consumo de álcool e drogas, que frequentemente se cruzavam com seu círculo de Rat Pack. Patrícia, criada em um lar que reverenciava lealdade e prudência, ficou exasperada com o comportamento do marido. Os Kennedys eram, por natureza, uma família reservada que tentava controlar as controvérsias por trás de portas bem guardadas. Ter um genro que estava constantemente nas manchetes não era ideal para uma dinastia focada na política. Ainda assim, a união perdurou por mais de uma década, marcada por encontros sociais em Hyannisport e festas com o grupo de Sinatra. Mas, em 1966, Patrícia pediu o divórcio, indicando que o estilo de vida de Lawford não era mais tolerável. Os anos após a separação viram Lawford permanecer esporadicamente envolvido no folclore dos Kennedy. Rumores diziam que ele teria atuado como intermediário em questões delicadas, como supostas comunicações entre Marilyn Monroe e os irmãos Kennedy, embora a verdade exata permaneça elusiva. O que é certo é que o verniz glamouroso de seu casamento com Patrícia mascarava uma base frágil. Para Patrícia, o divórcio foi mais do que um ponto de virada pessoal. Era uma ruptura com um homem que não podia mais proteger a imagem refinada que os Kennedys exigiam. A história dele serve como um lembrete de como até os casais perfeitos podem se desmanchar quando ofuscados por vícios, segredos e expectativas desalinhadas. Barbara Stanwyck e Robert Taylor. Barbara Stanwyck estava entre as mais formidáveis protagonistas de Hollywood, conhecida por seus olhos penetrantes e presença marcante em filmes como Pacto de Sangue e Stella Dallas. Enquanto isso, Robert Taylor foi rotulado como o homem com o perfil perfeito da MGM. Um astro elegante que interpretava heróis românticos em dramas arrebatadores. Em 1939, o sistema de estúdios orquestrou o que esperavam ser o casal mais glamuroso, quando Stanwyck e Taylor trocaram votos. No entanto, sussurros circulavam através dos bastidores enfumaçados da indústria. Corredores. Alguns alegaram que a MGM precisava abafar rumores de que Taylor poderia ser gay, enquanto outros comentaram que a própria sexualidade de Stanwyck também era alvo de especulação. Qualquer que seja a verdade, o casal posava diligentemente para fotografias brilhantes, comparecia a estreias de braço dado e concedia entrevistas cuidadosamente organizadas que reforçavam a ideia de sua felicidade doméstica. Em uma reviravolta incomum, Stanwyck garantiu uma parte dos ganhos de Taylor para o resto de sua vida, um fato que gerou especulação sobre os segredos por trás desse acordo. Embora talvez nunca tenhamos uma prova irrefutável de que o casamento deles era puramente um espetáculo fabricado por Hollywood, a sensação predominante é que ele foi moldado e manipulado pela necessidade incessante da indústria por um casal rentável. No final, tanto Stanwyck quanto Taylor encontraram seus maiores sucessos nas telas, onde as ilusões que eles retratavam eram puramente cinematográficas e, ironicamente, muito mais convincentes. Janet Gaynor e Adrian. Janet Gaynor foi uma pioneira na história do cinema, tornando-se a primeira vencedora do Oscar de melhor atriz, honrada por seus papéis em Seventh Heaven, Sunrise e Street Angel. Em 1939, ela disse sim para Gilbert Adrian, conhecido simplesmente como Adrian, o designer de figurinos estrela da MGM, célebre por seu trabalho visionário em O Mágico de Oz e inúmeros outros clássicos. À primeira vista, sua união parecia uma união da realeza de Hollywood. No entanto, rumores sobre Gaynor e Adrian sussurravam com frequência crescente em Tinseltown. Era comumente especulado que ambos eram gays, tornando o casamento suspeito em uma época em que os estúdios gerenciavam minuciosamente as decisões pessoais e profissionais de suas estrelas. O casamento oferecia uma barreira protetora contra perguntas intrusivas e colunistas sensacionalistas, que prosperavam com dicas de escândalo.
Durante suas 2 décadas juntos, Gaynor e Adrian formaram um belo casal em público, comparecendo a eventos de destaque, organizando jantares em sua casa estilosa e, ocasionalmente, colaborando em projetos artísticos. Eles adotaram um filho, Robin, consolidando a aparência de uma família convencional dos anos 1940. No entanto, muitos conhecidos relataram que o relacionamento funcionava mais como uma amizade de confiança do que como um laço romântico. Cada um valorizava o talento criativo do outro. Gaynor apreciava o brilhantismo de Adrian, enquanto Adrian admirava a personalidade calorosa e a ética de trabalho determinada de Gaynor. Após o falecimento de Adrian em 1959, Gaynor formou uma relação próxima com a sensação da Broadway Mary Martin. Embora nunca confirmada publicamente como romântica, a forte conexão delas alimentou mais conjecturas sobre a vida privada de Gaynor. Vincent Price e Mary Grant. Vincent Price era o mestre consumado do horror das telas de cinema, famoso por sua voz sonora e presença marcante em clássicos cult, como The House of Wax e The Fly. Fora das câmeras, ele era um sofisticado conhecedor de arte e culinária, organizando jantares que rivalizavam com cenas em seus papéis mais dramáticos. Em 1949, ele se casou com Mary Grant, uma respeitada figurinista, e juntos projetaram uma imagem de elegância culta que o público devorava. No entanto, rumores sobre a sexualidade de Price circulavam em tons baixos durante boa parte de sua carreira. Alguns que se moviam em seu círculo social, discretamente, revelaram que Price era bissexual, um fato aparentemente corroborado anos depois por sua filha, Victoria, que falou publicamente sobre a identidade fluida de seu pai. No clima de Hollywood de meados do século XX, contudo, revelar tais realidades poderia ter limitado a carreira de uma estrela e possivelmente encerrado os papéis assustadores e fascinantes que Price incorporava tão bem. Mary Grant e Vincent Price ficaram juntos por mais de 2 décadas, criando uma filha e compartilhando uma sinergia criativa. Ela complementava seus gostos refinados, ajudava a receber encontros suntuosos e servia como uma força de aterramento em sua vida. Mas, à medida que a década de 1970 se aproximava, o relacionamento deles começou a desgastar-se, culminando em um divórcio em 1973. Nos últimos anos de Price, ele se tornou um defensor vocal das questões LGBTQ+, e da conscientização sobre a AIDS. Embora ele nunca tenha confirmado publicamente os rumores sobre sua própria história romântica, seu ativismo levou muitos a refletir se ele havia escolhido permanecer discreto por décadas por necessidade. O legado de Vincent Price como um ícone do terror permanece inabalável, mas as complexidades de sua vida pessoal adicionam mais uma camada fascinante à sua lenda. Danny Kaye e Sylvia Fine. Danny Kaye encantou o público em todo o mundo como um artista versátil, cantando, dançando e fazendo palhaçadas em comédias musicais como Natal Branco e O Bufão dos Cortes. Seu estilo cômico irradiava calor, mas por trás da persona alegre havia complexidades que até amigos próximos achavam perplexas. Em 1940, ele se casou com Sylvia Fine, uma letrista e compositora espirituosa e formidável, que não só escreveu suas músicas características, mas também gerenciou aspectos críticos de sua carreira. A parceria deles foi única desde o início. Fine foi essencial para as realizações profissionais de Kaye, criando rotinas que destacavam seu tempo cômico e alcance vocal. Ela mantinha um controle restrito sobre suas finanças e trajetória geral, atuando como a principal responsável por decisões. Ainda assim, por trás da fachada cômica, circulavam rumores sobre as amizades próximas de Kaye com homens, notadamente um suposto vínculo íntimo com Laurence Olivier. Embora nem Kaye nem Olivier tenham confirmado publicamente tais rumores, os tabloides e os insiders de Hollywood mantiveram um burburinho constante de especulação. Apesar dessas suspeitas, Kaye e Fine permaneceram casados por mais de 5 décadas. Observadores notaram que seu relacionamento evoluiu para um arranjo mais gerencial e familiar, em vez de uma união romântica tradicional. Eles moraram juntos em certos momentos, mas houve também períodos prolongados em que pareciam levar vidas bastante separadas. Kaye, que faleceu em 1987, deixou um legado de genialidade cômica um tanto ofuscado pelas inúmeras perguntas sem respostas sobre seu mundo privado. Se o casamento foi construído por amor, necessidade ou uma fusão de ambos, ele serve como um lembrete de quão fluidas e profundamente complexas as uniões em Hollywood podiam ser, mesmo quando estavam em destaque aos olhos do público.
Clark Gable e Kay Williams. Clark Gable era conhecido como o Rei de Hollywood, graças às suas atuações poderosas em filmes como E o Vento Levou e Aconteceu Naquela Noite, após perder sua amada esposa, Carole Lombard, em um acidente de avião em 1942. A vida pessoal de Gable se tornou uma espécie de jornada solitária, embora repleta de muitos sucessos. Frequentemente adornado com encontros glamourosos e rumores de envolvimentos nos estúdios. Em 1955, quando ele decidiu se casar com Kay Williams, uma atriz e ex-socialite, muitos viram a união como pragmática em vez de apaixonada. Williams havia sido casada anteriormente com o rico empresário Adolph Spreckels, e sua vida já tinha sua cota de drama antes mesmo de se ligar a Gable. Para Gable, agora de meia-idade, o casamento proporcionou uma aparência de estabilidade, sem as conturbações emocionais fervorosas de seus relacionamentos anteriores. Os executivos do estúdio também podem ter apreciado um lar calmo e respeitável para Gable, especialmente considerando seu status icônico. Ainda assim, a portas fechadas, a sinergia entre Gable e Williams era alvo de especulação. Relatos sugerem que eles viviam vidas um tanto paralelas. Gable encontrou consolo em viagens de caça e prazeres mais simples, enquanto Williams ocasionalmente se aventurava em eventos sociais mais elitistas. Publicamente pareciam contentes o suficiente, mas a faísca que um dia definiu as uniões notoriamente passionais de Gable parecia estar ausente. A tragédia aconteceu novamente em 1960, quando Gable morreu de um ataque cardíaco aos 59 anos. Apenas 4 meses depois, Williams deu à luz o filho deles, John Clark Gable, gerando ainda mais indagações. Foi o casamento deles apenas por conveniência ou uma tentativa genuína de construir uma família? Enquanto conhecidos oferecem relatos diferentes, a sensação geral é que o relacionamento era cordial, mas distante. No contexto mais amplo de Hollywood, o casamento de Gable e Williams é frequentemente ofuscado por sua célebre união com Carole Lombard. Se você gostou de desvendar as sombras por trás do glamour, por favor, curta, comente e inscreva-se para mais histórias sobre lendas do cinema e as verdades não ditas que as moldaram. Até a próxima, que os rolos continuem girando e os mistérios continuem se desvendando.